reação do exército português não selecionou. Foi uma reação, quer dizer, sem proporções, quer dizer, sem comparação nenhuma. E agora há muito mais tendência em falar-se nos ataques da UPA a elementos brancos e do Sul e não se falar, por exemplo, na repressão que se seguiu. Eu, por acaso, não fiz, mas não tinha pejo de o fazer. Quem visse o que se viu numa fazenda, uma mulher toda nua, toda escortanhada, e uma criança toda escortanhada, se apanhasse um tipo desses, o que é que o senhor fazia? O que é que o senhor fazia? Costuma-se dizer dente por dente, olho por olho. Aquilo pagaram, eles também pagaram bem aquilo que fizeram. Quando começa no norte de Angola a revolta de 15 de março, já havia pânico em Luanda desde fevereiro, a altura em que centenas de angolanos assaltam as cadeias da cidade. Holden Roberto revela que um oposicionista português lhe propôs uma ação anticolonial para coincidir com a prevista chegada a Luanda do navio Santa Maria, desviado por Galvão. O líder da UPA receou, no entanto, uma cilada e chegou a desaconselhar o 4 de fevereiro. A resposta portuguesa ao ataque das prisões levou o terror aos bairros populares da capital. Enquanto isso, a UPA ataca fazendas e povoações, fazendo milhares de mortos. No entanto, só depois de afastar Botelho Muniz, o ministro da Defesa, que tentaram um golpe de Estado, Salazar manda andar rápido e em força. Grandes contingentes de tropas começam então a embarcar para Angola. Depois de 9 dias de viagem, a chegada a Angola do navio Niassa, transportando o primeiro grande contingente de tropas, é por si só um acontecimento. Selado nas ruas de Luanda por um desfile histórico, tanto para os colonos como para os militares. Havia filas e filas de colonos que estavam a assistir e depois alguns deles, muitos, não é, invadiram a coluna, não é? Quer dizer, aproximaram-se, vieram conversar e foi aí que eu tive mais um choque terrível porque alguns deles incitavam, eles queriam que nós fôssemos matar pretos durante a noite, que vamos matar, vamos nos arranjar, no outro dia matámos 30 e... Chegava um batalhão, os soldados eram logo cercados e entregavam-nos fotografias e mostravam os símbolos e havia... Era um espírito quase assassino, de revanchismo, de desejo de vingança muitíssimo grande. E a tropa, num instantinho, ficou bem preparada, porque é assim mesmo, não é? Num instantinho, comia com moral elevadíssimo, aquilo foi uma beleza. Pá. Eram os soldados extraordinários. O quadro de patriotismo do desfile inclui, por um acaso irónico, um símbolo que Salazar nunca autorizara em Portugal. A Coca-Cola, a marca dos Estados Unidos, o aliado, que era agora aliado do inimigo de Portugal. Contra a superpotência, a esperança dos europeus renascia eufórica na marginal de Luanda, com a força das armas que chegavam e o carisma de um novo ministro. A evolução da população foi extraordinária e, ao mesmo tempo, um contingente tão limitado em relação ao território tão pequeno, a tranquilidade imediata que deu à população, a cidade parecia outra. A partir daí, os espíritos parece que repousaram.
Para aguentar a esperança de um homem não é preciso muito. Para efetivar é preciso mais alguma coisa. Ali mesmo, na Avenida Marginal, terminado o desfile, os colonos manifestavam esperança nessa efetivação. Viam em Adriano Moreira o salvador que, com reformas na lei e na administração, seria capaz de inverter a vertigem que abrasava o Norte e que ele próprio conheceu no início de maio. O ministro do Ultramar levou consigo uma bandeira, à sombra da qual morreu um português de cor, um português que havia jurado morrer debaixo da sua bandeira. E, apesar de gravemente ferido, arrastou-se até junto de onde ela existia e soube morrer agarrado a uma das pontas da bandeira. Posto de 31 de janeiro, posto da Bemba, brava gente portuguesa. A comunicação social reproduzia os valores da política oficial e, em sintonia com eles, a população branca lutava pela permanência. Exaltavam-se agora como símbolos de coragem e sacrifício nomes nunca antes ouvidos na metrópole: Quimbel, Bungo, Nova Caipemba, Damba. E o caso então mais comentado como exemplo da luta pela continuação de Portugal em Angola, Mucaba. Um dos heróis de Mucaba. Trata-se do chefe de posto Hermínio de Carvalho Sena, agora administrador de terceira classe, portanto 2 postos mais, a que foi promovido por distinção pelos serviços prestados à pátria na defesa da povoação de Mucaba. Parece que tudo nessa noite esteve contra nós. Uma noite horrível, uma noite de nevoeiro, uma noite de ver a aviação andar por cima de nós e ela sem poder fazer nada. Mesmo de manhã, às 6 da manhã, o inimigo, quando contava como certa a vitória, a aviação ainda não podia fazer nada porque não sabia onde estávamos alojados. Nós entramos para a capela, barricamos a capela toda interiormente, preparamos aquilo, mandei abrir uma vala a toda a volta da igreja, como nos tempos antigos, a vala caía assim na parede da capela, caía em rampa, para os nossos tiros pudessem chegar ao fundo. Né? E do outro lado caía em vertical. Os habitantes de Mucaba tinham-se refugiado na igreja, perante a ameaça crescente de um ataque. Preparam-se com víveres e armas, na esperança de que a Força Aérea chegasse. No dia 29, então, passa uma avionete deixa cair uma mensagem a dizer que ele avistou indígenas armados a correrem para o posto numa distância de 5, 6 quilómetros. Os acessos por terra estavam cortados e o nevoeiro impedia o apoio aéreo implorado através do rádio. As pessoas aglomerámos ali à volta dos P-19 a ouvir, ainda estão vivos, ainda já morreram, já não falam, como vai ser, a Força Aérea o que é que faz, já vai lá a Força Aérea, não vai? Só a partir das 8 é que começamos a receber algumas mensagens, tenham coragem, deixem estar e tal, assim, que os aviões vão chegar, pois os aviões vão chegar, mas os aviões não chegavam porque havia nessa noite um nevoeiro tremendo. De madrugada, contra o que seria de esperar, o Planalto apareceu completamente limpo, um dia lindo. Dei uma volta por cima, a rua estava absolutamente pejada de gente. Quando passei e tal, olhei assim para a capela e lá vi uma coisa que eles fizeram a todos os aviões que lá vão. Tiraram umas telhas da capela e com um lenço branco diziam adeus e tal, nós estamos aqui. Nós tivemos de descobrir, de estalhar um canto da capela para mostrar que ainda havia sobreviventes na capela. Atacámos aquelas pessoas todas, né? E eles começaram logo a dispersar. Depois das munições gastas, foram em 3 passagens, vinha-me embora para o Negais. Quando vinha para o Negais, cruzei-me, vi perfeitamente um PV2, que depois vinha saber que era esse Tenente Coronel Neto, que completou a ação, não é? Também fez os seus disparos, julgo que lançou uma bomba na palma, uma ou duas, não sei. O Tenente Coronel Neto conseguiu romper a cortina, saiu cá para baixo e então apanhou-os, deu-os batida ao longo da estrada e tal e desbaratou com aquilo tudo. Disse para ele que viu, eles estavam-se a preparar para um ataque de manhãzinha e ele bombardeou e metralhou e depois encontraram centenas, mais de uma centena de mortos. Mucaba não caiu. Militarmente indefensável, terra de escasso valor económico, Mucaba conservava-se ameaçada há um mês, quase permanentemente cercada.
e quando foi dito aos 25 heróis que era improvável prestar-lhes auxílio militar efetivo, eles não mudaram de atitude. Ficaram. Recebido por Salazar e promovido na carreira, Hermínio Sena é o herói de Mocaba, comentado em todo o país. Os vários casos como este representavam sofrimento e vontade, mas também a surpresa e o medo dos portugueses perante o que estava a acontecer em Angola. Algo que não tinham conseguido prever e que não pareciam preparados para entender. Para nós aquilo era doloroso. O grito deles, mata, a bala deles é água, não mata e tal, assim. E eles então avançavam para os nossos tiros de peito aberto. De peito aberto. E nós abatemos aquilo que nos foi possível. Por isso que eles estavam mesmo drogados, muitos deles drogados. E depois aqueles cantares e tal que eles tinham e tal. Musingola unati swango majito bantu bafwana nini owana Israele munatandu kyakulu iwa utakala ibanaka bavano vungu dio yave oa utuzinda lalanga kusambila vamos vencer porque nós essa terra fomos dado nosso bisavô de princípio até para frente, não queremos mais na escravatura. Com os seus rituais bélicos, os rebeldes tentavam compensar as limitações do armamento, atacando em grandes grupos e convencendo-se da ineficácia das balas inimigas. Agarrámos numa pistola que tinha e numa espingarda, até chegámos lá abaixo para ver o que era aquele barulho e vimos uns 400 homens, dessa altura todos desconhecidos, depois mais tarde conheci 2 ou 3, o resto era tudo gente desconhecida, a maior parte mesmo vinda do Congo belga. Atacar numa fazenda, à saída éramos conselhados a gritar upa, 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 masa, 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 porque pomos falado e segurar a barro e aperta o barro na mão, que a bala não pode atingir. Depois dos tiros, então, começou um barulho ensurdecedor, não é? Começa a batalhada toda a gritar qualquer coisa que eu deduzi dizerem mata, mata, primeiro mata. E depois quando as metralhadoras começaram a trabalhar contra esses vultos, não é? Os tipos já diziam masa, que eles dizem que as balas dos brancos é água, não fazem mal. Sabíamos muito bem que, por exemplo, as bombas matavam muita pessoa, balas também matavam as pessoas, mas certamente que nós, para encorajar, ter coragem às pessoas, é claro, tem que dizer que upa, masa, mata, mata, é claro. Vinham todos drogados para cometer nos crimes que cometiam. Eles vinham drogados. Fumar droga. Olha, não havia drogas suficientes para todos. Se um ou outro fumasse, nem todos. O senhor sabe que na guerra tudo é possível. Quando se faz uma guerra, tudo é possível. Nós gritávamos masa, masa, quer dizer, a bala falava masa, masa, não nos Espanha, porque a água não fura o corpo. Havia também populações que acreditavam que um pequeno pau, a bênção de uma água especial e os gritos de masa transformavam em água inofensiva as balas e as bombas dos aviões portugueses. Como é que as aldeias vêm saber que a água e o pau não deu o resultado e o resultado temos que fugir das aldeias porque senão vamos morrer? Aconteceu no Sanza Pombo, uma aldeia chamada Quimboenda. No dia de manhã apareceu os aviões vir bombardear as aldeias. Essa gente, toda a gente estava na aldeia. O avião aproximava e toda a gente na aldeia começaram a dizer upa masa, upa masa, upa masa, e o avião tira as bombas, dizimaram aquela aldeia toda. Acreditavam mesmo que a bala dos brancos não matava? Não dizia, na verdade, não dizia. Eu sou aqui em Luanda, houve grande fogo. Os portugueses, os soldados portugueses, as polícias, levantavam mesmo fogo. Mas quando, naquela oração, que Deus mostra a maravilha à frente, esteja à frente dele, nós contávamos que Deus, ou Jesus, ou quem é um anjo, está à frente de nós.
A mesma fé religiosa acompanhava rebeldes e refugiados da guerra. Na revolta havia sobretudo a força de uma crença. A ideologia era pouco mais do que a ideia de independência, que para os revoltosos era um direito reconhecido pela justiça divina. Só que nos tinge, temos ouro, que tinge uma barra do negro, que está misturado com a tropa portuguesa. Pode ser atingido na arma. Mas eles, a arma dos portugueses, a bala não nos tinge, porque nós pedimos a paz, pedimos independência, pedimos para eles serem livres, que somos escravizados. Então, a arma dele, ou katana, qualquer coisa dele, não nos fará mal contra nós. O nosso faz é ele mal, porque ele que está nos fazendo mal. Antes de ir no combate, primeiro rezar. Os pastores sempre estavam perto de nós. Quando é dia do combate, manda chamar pastor e tal, para fazer oração. Trabalhamos com Deus em todo momento. A guerra com Cristo tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. A guerra com Cristo tudo vai muito bem, passa a temporada. Uma oração política vinda do nacionalismo ensinado pela independência do Congo e do cristianismo aprendido em missões protestantes. Para desespero e revolta de colonos incrédulos, esse cristianismo que os portugueses haviam levado para Angola era agora um importante fermento na luta contra a sua presença. A essa luta, iniciada com massacres cruentos e indiscriminados, a posição oficial portuguesa retira a componente política e opõe uma mobilização do patriotismo dos colonos. Estamos em face de uma ação terrorista que não pode ser enfrentada com os métodos clássicos de defesa, que implica a mobilização de toda a população e de que nem os particulares, nem as autoridades civis, nem sequer as forças militarizadas tinham experiência. Uma mobilização da população que cometeu excessos, como é evidente, mas não fez nada que tivesse alguma medida comparável em relação ao que tinha sofrido. Houve certamente enganos, julgamentos errados e vítimas de reações que não atingiam o agressor anterior. Houve realmente uma retaliação que foi muito violenta também. De que não há notícia, não há imagens, não há memória, porque pois era do outro lado, não era propriamente, não éramos nós que íamos filmar isso, nem isso se podia filmar, não é? In the village of Sangui, near San Salvador, we were told that on March 19th, 11 men had been executed by an army firing squad. One of the villagers read off the names of the dead. In the village, they demonstrated how the soldiers had lined the men up in front of one of the huts and had shot them. The wives of the dead men watched. A primeira reação das populações era matar, destruir. Da nossa branca, em função de um cadáver esventrado, uma criança ou uma mulher, a reação humana da nossa parte também era repetir a proeza, pagar na mesma moeda. Que se nós tivéssemos medo de exibir, de mostrar que a tropa portuguesa fez... In the forest village of Tukukilenga, the boy told us this story. On the 19th of March, the Portuguese soldiers came and got us, all 17 of us. They took us to the edge of the village and made us put our hands on our heads. Soldiers stood behind us and in front of us. They made us walk into the grass, one by one. They killed 7, and then they killed more. I slept. When I awakened, I realized I wasn't dead, like the others. No São Ponto de Anjos, onde centenas de tipos foram atirados lá para baixo. E depois havia sistemas chatos, não é? Por exemplo, pregar um prego na cabeça até o tipo cair morto. Na minha terra, no Bungo, havia 50 e tal prisioneiros, ou o que foi. E quando vamos ao tal combate na estrada a 6 km, quando voltei tinham assassinado os prisioneiros todos. Com medo da junção dos que vinham, estavam e não sei o quê. Bem ou mal feito, foi feito assim. As lutas de gladiadores.
Eram os gajos que lutavam uns com os outros e depois, à moda romana, um gajo mandava para baixo ou para cima, conforme desejava. Outros eram um gajo que atravessavam a ponte a correr, estavam um gajo cá em baixo e disparavam. O gajo conseguisse atravessar a ponte, coisa que era raro acontecer, se é que aconteceu. Podia cavar, senão caía morto cá em baixo. E pronto, isto acaba-se por saber. Comentada nos meios internacionais, a resposta portuguesa aos massacres não seria conhecida em Portugal na sua verdadeira dimensão. Muitos presos eram mortos, acusados de ligações à UPA, tal como os tocoístas, seguidores religiosos de Simão Toco, por se recusarem a combater. Inicialmente, os prisioneiros eram interrogados por milícias civis e depois também por militares que, entretanto, chegavam às povoações. Apesar do caráter aparentemente incipiente da organização dos rebeldes e dos métodos usados nos interrogatórios, em geral, os prisioneiros não davam informações. Baixavam a cabeça e não diziam nada. Nada. Tive toda a noite a interrogar um na igreja do Bungo, em francês. Só dizia que a bandeira dele que ia flutuar. Minha bandeira vai flutuar. Não passava disto. Senhores espectadores, eis aqui um terrorista. E é um tipo muito característico do terrorista, como vamos ver através da conversa que vamos ter com ele. Português, ido há tempos para o Congo belga, ali foi aliciado e ali foi comprado por uns míseros escudos para a ração, a fim de vir fazer banditismo em território português. O que acontecia normalmente aos prisioneiros? Eram mortos ou como é que faziam? Normalmente. Normal. Houve alguns que não. Houve muitos da minha zona mesmo, foram para o Baía dos Tigres. São Nicolau. Não houve sobrevivente. Eles matavam logo. Conheci muitos comandantes que desapareceram, que foram apanhados vivos, prisioneiros, mas nem um deles apareceu. Ouvi dizer que houve muitos dos chamados tocoístas, tocos, os adeptos do Simão Toco, ouvi dizer, não vi, que foram embarcados em aviões a Noratlas e que foram desembarcados em pleno Atlântico. Sabe que, mesmo dentro das ações militares, o princípio da guerra, aquilo trabalhou quase dentro por dentro, sabe? Um terrorismo combate-se com terrorismo. Tenente Salgado chegou no Ambris, então contactou com outros portugueses que encontrou lá. Então, e de manhã, numa segunda-feira, os trabalhadores são surpreendidos pela tropa portuguesa. 5 são apanhados, uns foram mortos, uns foram levados, quer dizer, uma distância, quem vai para o Ambris. Eu sei que um desses chamava-se Magalhães Afonso, tinha sido morto, mas antes de ser morto, crucificado na cruz. Foi crucificado depois, rajado para cima, por cima dele. Nessa vez, talvez, mataram perto de 18 pessoas. As acusações de crucificação são mútuas, como sugere esta simulação. A violência não conhece limites, primeiro da UPA e depois das suas vítimas, cuja resposta inclui condenações à morte em julgamentos sumários, realizados em várias povoações. Houve no Bungo, e quem diz no Bungo diz noutras terras, eu falo no Bungo que assisti. Quer dizer, prisioneiros não só. Eram julgados num tribunal mais ou menos marcial, e aquilo porque a teoria dos militares que iam, certo ou errado, eu não estou à altura de poder precisar, era que todo elemento que estava no meio de nós, que vivia connosco, seria um hipotético informador lá fora. Logo saía para ir aqui, para ir ali, informaria quantos brancos estão aqui, quantos estão, onde não estão, o que é que fazem neste posto e naquele e no outro e no outro. Bom, seria um informador bastante perigoso. Bom, e houve oficiais, nesta altura, que não consentiam a saída desses gajos estavam em contacto, então eram eliminados. O que foi feito com boas intenções. Foi feito como talvez a única saída possível.
para situações muito delicadas em que os militares viveram nessa altura. Militares e os civis. Atenção. Todo o negro que lá havia tinha que passar à frente do tribunal. Então pergunta sacramental, o que é que tu sabes disso? Ah, não sabe nada. Sabe nada, sabe nada. Bora, para o lado. Outro. Não sabia nada, era dizer, olha, vai. É tudo condenado, pronto. Fuzilados assim ao cheio de cada vez. E era só homens ou também havia mulheres? Não, não. Houve uma altura um bocado chata que houve crianças ali para... Um bocado aborrecido. Mulheres não. Mulheres não, porque não existiam também. Mulheres não existiam. Tinham fugido já, todas tinham acabado. Num caso que nos foi revelado, foram presos no Bungo e acusados de ligações à UPA cerca de 100 de africanos, após ter sido encontrada propaganda na posse de um deles. Então, no dia 6 de maio, junto ao Bar Paládio, foi constituído um tribunal com um júri de 6 membros, entre os quais um militar que presidiu. Pessoas presentes relatam que o julgamento foi enquadrado pela bandeira portuguesa e decorreu segundo o RDM, o Regulamento de Disciplina Militar, dado que a povoação estava sob a lei marcial decretada pelo comandante da Força de Paraquedistas. Após interrogatórios que teriam revelado um plano para envenenar a população, foram acusados de envolvimento no 15 de março, condenados e mortos depois pelos civis, cerca de 50 africanos. O chamado julgamento do Bungo teria sido autorizado por Mota da Costa, o alferes comandante dos paraquedistas, então ausente no Negage, e que 3 dias depois morreria numa emboscada aparentemente relacionada com estes acontecimentos. No interior do norte angolano, a lei da sobrevivência dominava entre as populações. Militares ou civis, armados como podiam, os portugueses fortificavam as casas e, contra inimigos que lhes parecia virem de todo o lado, barricavam-se atrás de taipais e sacos de areia. Temiam as ameaças de fora das povoações e desconfiavam da lealdade dos africanos que tinham ficado. No Bungo e em outros lugares, como o Negage, onde esteve Mário Pádua, enviado para Angola no primeiro contingente como alferes miliciano médico. Militante do Partido Comunista, desertou para o Congo e publicou, entretanto, um livro onde relata situações de idêntica violência. Toutes ces histoires, vraiment, on ne peut pas se mêler dans cette histoire. Quelle est l'attitude des colons là-bas, en Angola? Les colons, quand j'étais là-bas, ils avaient tout à fait perdu la tête. Ils tuaient les Africains comme des Noirs parce qu'ils étaient des Noirs. C'était une théorie basée sur le racisme. Os colonos diziam, muitos deles, não é, que não é preciso matá-los todos, matá-los a partir dos 7 anos, dos 10 anos, 12 anos. Um dizia uma coisa, outro dizia outra, mas havia aquela solução que era do genocídio. O terror dos massacres praticados pela UPA justifica agora muita da violência exercida por milícias e também pela tropa, por vezes agindo sob a pressão dos colonos. Próxima do Cachito, a fazenda Tentativa era a base da 5ª Companhia de Caçadores Especiais, comandada pelo capitão Rui Mendonça, onde a certa altura tudo contrariava esta tendência. As populações recebiam as primeiras ações de apoio psicossocial de toda a guerra, o que então era mal visto pelos colonos e por comandos militares. A tarefa tem sido difícil, pois há que agradar a gregos e troianos. E por mais estranho que pareça, temos sido melhor compreendidos pelos indígenas do que pelos europeus. Verificamos da parte dos nativos perfeita aceitação das nossas ideias e é visível o seu contentamento pela assistência e proteção dispensada. A ação psicossocial da Companhia promove visitas a povoações e sanzalas, mobiliza os povos para convívios, garante a participação das autoridades locais, conta com a presença da Igreja. Unidos, pelo menos na aparência, sob a bandeira portuguesa, brancos e pretos, e como é próprio da ação psicológica, as autoridades selando a confraternização, com ofertas destinadas a conquistar ou a manter a simpatia das populações. No centro destas manifestações, o capitão Rui Mendonça, que no entanto mudara muito a sua atuação desde que chegara ao Cachito. Nos meses anteriores, distinguira-se na repressão aos africanos, apontados como suspeitos. Prendia os pastores, soba, regedores e levava em Cachito. Chega na prisão de Cachito é morto. Dentro da Terra Nova, senhor José João Gregório,
lá na Terra Nova. As tropas portuguesas foram lá para lhe prender. Ele a fugir, deram um tiro, caiu, cortaram-lhe a cabeça e levaram-lhe a cabeça. O corpo ficou, levaram a cabeça. Esse é o capitão Mendonça. Estava aí na Açucareira, na tentativa, era a tentativa em Cacito. Faz a estação. Qualquer pessoa está considerado, está na lista dele, é preso, não conta com a vida. O comandante da 5ª Companhia, que não aceitou falar para as câmaras, afirmou que em Angola cumpriu o seu dever como militar e português e definiu a sua atuação como uma reação operacional com determinação. Um primeiro cabo da companhia relata rusgas às senzalas, em que por vezes eram presos todos os homens. Inicialmente entregues à PIDE em Luanda, constava então que eram lançados ao mar, os presos passaram a ser depois mortos na prisão do quartel, onde havia torturas, por vezes com a colaboração de um médico. Injetados com ar nas veias, eletrocutados, enterrados até ao pescoço e queimados com maçarico, enforcados ou fuzilados. O tipo de práticas que, segundo outros relatos, aconteceram em outras zonas nesta fase da guerra. No caso do Cachito, os corpos eram sepultados na própria fazenda tentativa, em valas abertas por outros presos, mortos de seguida. Oficialmente, morriam baleados quando tentavam fugir. Ao revelar estes factos, 45 anos depois, o então primeiro cabo da 5ª Companhia, que prefere o anonimato, fala em cerca de 800 vítimas. Eles tinham uma lista, conhecem sobre tal, o crime dele isso, pronto, chamado, é morto. Outros não são sobas, outros são membros mesmo. Eu tenho alguma lista aqui. Outros são membros mesmo ser morto. O que se quer só é a colaboração da UPA. Em 2 listas, 34 pessoas. Dos desaparecidos na fazenda tentativa, uma fábrica de refinação de açúcar, transformada em quartel, perto de Luanda. Enviadas para Angola logo em 1960 e início de 61, foram as companhias de caçadores especiais que enfrentaram o quadro trágico dos massacres da UPA e assumiram a primeira defesa das populações. A 5ª Companhia esteve na Baixa do Cassange, em Luanda, no norte e no Cachito. Enquanto isso, a 6ª Companhia foi a que primeiro chegou às zonas massacradas. Na sua atuação destaca-se um alferes que o governo distingue como exemplo patriótico na luta por Angola. Sou o combatente, um de entre tantos, uma voz de soldado que afirma a Vossa Excelência, com a certeza de que interpreta o pensamento de todos, que ali, na frente mais dura desta batalha, ali onde se luta e morre e se escrevem com sangue páginas de história, ali no meio dos soldados, não há outro pensamento, nem outro intento, que não seja a dedicação exclusiva ao serviço de Portugal. Na tribuna, onde Salazar domina também os segredos da oratória, o jovem alferes é o herói que faz falta à exaltação de uma causa. É com perfeita limpidez de consciência que todos combatem e sofrem. É com a certeza do dever cumprido que todos chegam ao fim da jornada. Na vanguarda não há descrença, Sr. Presidente. Nas primeiras linhas não há desânimo, nem ideias pecaminosas de abandono ou desistência, Sr. Presidente. O Robles era pouco politizado. Exatamente ao contrário do que as pessoas pensam. Eu penso que o Robles estava convencido de que estava ali, o que ele fizesse era para a defesa de Portugal, que era aquilo que nos ensinavam a nós, que é a defesa da pátria. O Robles permitiu grandes barbaridades. Muitas não as fez, mas cobriu-as com o nome dele. Ele foi dos primeiros a avançar por aquele Congo acima, não é? E devia levar instruções para varrer, não é? Para varrer o que encontrasse. E penso que ele fez foi o que ele fez. É a guerra. Não é? Foi ele que no meu gabinete lá em Angola me disse. Eu cheguei lá, encontrei os demos e perguntaram-me quem é que me tinha mandado ali. Se era o Lubumba. Eu disse, não foi o Lubumba, foi o governo português. O governo português é caca de galinha e as palas são água e tal, não tem valor nenhum. E disse para mim o Alferes Robles. E eu disse, e você quer experimentar se é balas são água? E aquele que estava a falar aceitou.
E eu disse ao soldado para atirar. O soldado perguntou, na cabeça ou no coração? E eu disse, na cabeça. E está claro que a cabeça, a 5 metros, a cabeça voou como se fosse uma melancia. Lopes foi o homem que estacionou por ali fora, depois de ter visto mulheres, crianças deboladas e não sei quantos, fica perturbado e cometeu essas tropelias. É quando Brazzaville começa-lhe a chamar o menino assassino. Fernando Robles, que não quis falar para este programa, era então e embora muito jovem, o mais comentado militar português em campanha no norte angolano. Condecorado para a história, ficaria, no entanto, como o símbolo de cometimentos que marcaram um tempo. Eu devo mesmo dizer que houve uma altura em que pensei comigo próprio, isto não me serve, eu não aguento isto a vida inteira, ou daqui a 2 anos ou 3 anos, eu não aguento isto, porque realmente aquilo era demais. Pá. A vida humana deixou de ter qualquer importância e matava-se um tipo para estar com aquela palha, por nada. Pá. Por exemplo, olha, um preto que ia a correr a atravessar uma rua foi morto a tiro, pá, porque ia a correr. Eu lembro-me de ter um disco comprado em Paris de um grande cantor clandestino que cantava umas canções de Angola, sobre Angola e sobre o terrorismo em Angola, que eram o que ele cantava nessas canções era verdade. É o que lhe posso dizer mais. É o que lhe posso dizer. Rola sangrenta uma bola no chão de Angola. Rola sangrenta uma bola no chão de Angola. Uma outra espiral de violência sufocava Angola, agora represália ao vórtice sangrento desencadeado pela UPA. E enquanto denunciava estes massacres nas Nações Unidas, Portugal era acusado de repressão sobre os angolanos. They attack under the influence of drugs. They wear certain charms which they are told make them immune to bullets. This is the bare, sickening evidence of the unbelievable savagery of the terrorists who came across the border of northern Angola to slay, rape, and mutilate our women and children in every defenseless farm or village they went to. Intimado a cumprir as resoluções da ONU, Portugal negava a autoridade à organização para se pronunciar sobre Angola. E as Nações Unidas recusavam os argumentos portugueses. Nós temos uma razão fortíssima para nos defendermos, que é de estarmos há 400 anos em África. E é claro que tudo temos a ensinar. Todos aqueles que hoje nos acusam só têm que aprender connosco, e agora muito mais, o nosso intenso patriotismo. Para o país em geral, Angola é Portugal e os seus naturais são portugueses. A pátria é, pois, o primeiro argumento da resistência dos colonos. E também Deus, os valores da fé católica que enquadram a política oficial. A posição do governo assenta nestes pilares que então parecem aceitos por todos. Da população da metrópole aos portugueses das colónias, em especial os de Angola. Em clima de grande ansiedade, Luanda assistirá ao desembarque das tropas, que vão agora iniciar uma ação militar organizada. E também à chegada de uma imagem que tomam como símbolo de uma esperança protetora. A comunhão destes valores, que são oficiais, completa-se quando as colunas que vão enfrentar a UPA partem para o norte devastado. Exatamente a 13 de maio. As primeiras colunas que avançam para o norte sabem sobre a situação mais rumores e boatos do que propriamente informações concretas. Ainda que sem ocupação efetiva, a UPA controla uma vasta área, beneficiando de várias linhas de infiltração a partir do Congo. Os europeus tinham abandonado 2 sedes de concelho e mais de 40 postos e povoações. E combatiam em 10 sedes de concelho, em 8 postos e também na cidade de Carmona. No distrito do Congo, a UPA dominava o eixo de infiltração Bembe-Madimba-Buela-Congo e ocupava a região a leste de Maquela do Zombo,
além da margem do rio Kwango, que dava acesso ao Congo. No distrito de Luanda, os portugueses não controlavam os mais importantes postos do Nordeste, enquanto a sul, os rebeldes tinham atingido Catete, procurando isolar a capital. Parte do Kwanza Norte estava ameaçada, especialmente nos Dembos. Os Dembos, que tinha sido a grande zona mais afetada, era um mistério. Sabia-se que até ao Cachito não havia problemas, a partir daí praticamente ninguém sabia o que se passava. E é essa experiência, que é a experiência de ir ao encontro do desconhecido. Do desconhecido do inimigo, da atuação, e do próprio desconhecimento de como é que havíamos de atuar. Disseram pouca coisa. Mostraram-me no mapa, foi aí que eu tive a noção de vários locais com pouca população praticamente entrincheirada numa casa, transmitindo pedidos de socorro com um rádio que tinham. A guerra era enfrentada por nós quase como uma guerra convencional num ambiente diferente, não num teatro europeu, mas sim com mata, com picadas, etc, etc. Quer dizer, mas de resto, a base de preparação era muito pequena. Eu recebi sempre uma instrução e, baseada na doutrina NATO, nessa altura, e na doutrina americana, na participação de muitos exercícios e manobras em Santa Margarida, com aquelas forças hipotecadas à NATO, que havia manobras todos os anos. Portanto, absoluta guerra convencional. Em termos de guerra convencional. Mas, por exemplo, os atiradores tinham uma instrução muito completa. E os homens das armas pesadas e das armas de acompanhamento, também os cabos, também sabiam muito bem aquilo que tinham que fazer, estavam muito bem instruídos. Só quando fui mobilizado é que desloquei-me, fui mandado deslocar-me a Lamego, ao Centro de Instrução de Operações Especiais, que havia em Lamego, onde me foram dadas umas luzes, antes de embarcar, do que seria processar. E a gente pouco instrução tínhamos de fogo. Quando fomos para Angola, pouco a gente tinha instrução de fogo. Os militares partiram com o seu treino e instrução de guerra convencional. Eu tive que os adaptar e lhes ensinar. Nunca ninguém neste país teve um espírito de tiveram os soldados que foram para Angola naquela altura. Do primeiro ao último, toda a gente ia para ganhar ou morrer. Quase nem a gente se apercebia o que era isso, uma guerra. Sabe que a gente não estamos nada informados, nem de rádio, nem de televisão, nem essas coisas assim. A gente não estamos com aquela coisa de dizer assim, vamos para a guerra, vamos morrer. Para sobreviver, a tropa tinha que improvisar. Os veículos eram transformados em fortificações que transportavam soldados equipados de forma inadequada para o meio. Se as chapas e as madeiras aplicadas nas viaturas protegiam dos tiros de surpresa, também limitavam a reação dos militares às emboscadas, tornando-os vulneráveis. A gente estamos aqui, neste terreno aqui, limpo, não era aquela selva, não era aquele capim, não era aquela coisa. A gente, quando lá chegámos, quando puseram aquilo à nossa frente, aquilo foi com uma noite escura que puseram a gente até o dia que a gente regressámos cá a Portugal. Mal informados e instruídos, os militares avançavam por picadas perigosas, por vezes quase intransitáveis em direção ao norte, com a missão de reocupar povoações, defender populações e eliminar a presença dos rebeldes. Sem alcançar estes objetivos, não era possível reativar a economia, quer na indústria, quer na agricultura. Em especial nas atividades ligadas à cultura do café, as mais afetadas pela revolta, nomeadamente o escoamento da produção por estrada para Luanda. Às colunas competia ainda proteger as infraestruturas estratégicas, impedir que a UPA proclamasse soberania em algum lugar e cortar-lhe as linhas de infiltração do Congo. A manobra envolve os três ramos, cabendo à Marinha algumas missões de soberania compatíveis com a vocação e os meios que tem. As fragatas Pacheco Pereira, Nuno Tristão e Diogo Gomes, 2 patrulhas e um navio hidrográfico, constituíam o Comando Naval de Angola, criado desde 1958. A Marinha realiza uma primeira expedição ao norte, fazendo desembarcar em vários pontos da costa pequenos contingentes que penetraram no interior e atuaram em terra. Forças desembarcadas em Ambrice e Ambrizete ocuparam em 14 de junho as zonas de Tomboco e Quinzao. Um contingente de Sazaire atinge Coelho, enquanto o Batalhão 109 vai restabelecer a circulação a norte do Ambriz. Partindo de Luanda, o agrupamento Alfa, 2 batalhões de caçadores e 2 companhias, demora 4 dias a chegar ao Negage. Segue pela estrada Catete, Dondo, Salazar, Sambacaju, Camabatela e Negage,
numa distância superior a 500 km. A partir daqui, um dos batalhões, o 92, e a Companhia de Artilharia 100 vão abrir o eixo que liga Negage a Quimbel. Por sua vez, o batalhão 88 abria caminho para Maquela do Zombo, onde chegou após uma marcha de 18 dias. Atingiu Coimba e a 31 de maio instalou-se na Damba. No dia seguinte, a povoação é atacada, apesar da presença de centenas de militares. Prontamente, os nossos homens, que a princípio, sim, mas quando à partida de Luanda se mostraram muito confiantes, julgando que vinham brincar com os pretos, desta vez os tipos portaram-se às mil maravilhas, porque tomaram todas posições ao longo das ruas. Nós tínhamos feito um retângulo com os carros. E com quantos homens? A nossa coluna tinha cerca de 900 homens nessa altura, não é? E eu calculo, e aliás, que já foi também a opinião dos superiores, que o montante dos tipos que faziam o vozerio, pelo que eles diziam, eram cerca de 1.500. Não é? Evidentemente que as armas deles são rudimentares, como pode ver, não é? Está aqui uma é a famigerada canhangula, não é assim? Depois que se carrega com pólvora, uma chocada, e depois metem um bocadinho de verguinha daquela de construção, da construção civil. Enchiam aquilo para com pedras e vidros e pregos e tal, o que eles encontrassem à mão, atacavam aquilo minimamente com uma bucha, punham um bocado de pólvora no sítio onde o percutor iria bater, e portanto era uma arma que só disparava uma vez. A gente ia com material de guerra, da guerra de 39-45. Não tínhamos armas automáticas, tínhamos armas de tiro-a-tiro. Houve uma série de tropas ainda massacradas no princípio porque davam um tiro e não tinham tempo de meter outra bala na câmara. Não se está a ver. É tiro-a-tiro, dispara-se, salta o cartucho, depois tem que se levar outra vez, tem que se puxar a culatra atrás para tirar o cartucho vazio, tem que se levar outra vez a culatra à frente para meter outra munição na câmara, para disparar o segundo tiro, etc. E cada lâmina tinha só 5 munições. É evidente que já naquele tempo era uma arma inadequada, mas que nos primeiros momentos, como a guerrilha também era naturalmente mais incipiente do que depois, enfim, em todo o caso, e tínhamos viaturas suficientes, cozinha de campanha, cozinha rodada, caminhonetes de transporte, a companhia deslocava-se facilmente por estrada. Alguns meses depois da gente lá estar, é que finalmente compraram armas automáticas e mandaram para Angola. Bazucas, morteiros, tudo isso, ninguém tinha nada disso. Portanto, aquilo muitas delas eram muito mal, as pessoas iam para o mato sem confiança nenhuma porque não levavam o mínimo de material em condições com ele. Apesar de tudo, o moral da tropa era elevado. Os comandos passavam a ideia de que o inimigo era fraco e que a situação se resolveria rapidamente, mesmo ordenando métodos e práticas que, embora tenham sido usados, foram rejeitados pela consciência de muitos militares. Um capitão, que eu me lembro, e vários, não é? Que foram obrigados a ter ações de repressão, de incendiar senzalas, e algumas delas com pessoas lá dentro, não é? E que eles tentaram salvar e as pessoas não quiseram ficar por fora, que preferiram morrer queimados. Isso foi uma coisa que perturbou muito alguns capitães. Tínhamos que fazer a eles para eles não fazerem a nós. Se a gente, por exemplo, vimos aqueles terrores, se a gente, por exemplo, se os víssemos a eles, se não os fizesse a eles, faziam-nos a nós. Tinha sido recebido um secreto do quartel-general, dando-nos ordem para quando, na deslocação para o norte, quando tivéssemos os recontros com terroristas, com formações terroristas, aqueles que ficassem mortos, terroristas que ficassem mortos, devíamos cortar-lhes as cabeças, para espetar as cabeças ao longo do itinerário, para mostrar para que nós também éramos capazes de fazer a mesma coisa para que eles tinham feito. Então, o que foi recusado por mim e pelos outros alferes terminantemente. Tivemos um choque com os guerrilheiros e houve um guerrilheiro que morreu. E houve soldados que tiveram coragem de os quartejar aos bocados. E eram soldados brancos, o que repugnou muita gente, incluindo o comandante. Ficou repugnado. A propaganda era de tal ordem que, quando eu formei o pelotão para expor, para ler, fazer a leitura da circular, e perguntei se havia voluntários para o trabalho daqueles, a maior parte do pelotão foi voluntária. Houve uma vez na Damba em que entrei lá no comando do batalhão mesmo, e vi em cima da mesa um papel e tive curiosidade, não é,
de ler e de facto lá estava escrito que a partir do Negage que devia-se eliminar todas as formas de vida. Todo o batalhão devia eliminar todas as formas de vida. Não, isso não foi cumprido, não é? Quer dizer, eles não fizeram, embora tivessem deitado fogo às palhotas, mas praticamente todas elas estavam desertas. Apesar da desproporção de meios existentes entre as duas forças em presença, a UPA continuava a oferecer resistência à progressão da tropa, através de armadilhas, emboscadas e bloqueios de estradas, o que obrigava as colunas a usar bulldozers e armamento pesado. O desgaste dos veículos provocado pela dureza dos percursos ajudava a ação dos rebeldes, que após o 15 de março tinham procurado reorganizar-se. E então, passou um dia, 16. Então eu vi que o dia 16 passou, então 17 não posso parar porque não temos material. Levantamos com os katanas e algumas armas que estavam nas mãos dos portugueses que tinham morrido. Mas não dá para aguentar com a força portuguesa que deve vir. Então vamos partir para Kinshasa. O que fomos para Kinshasa para denunciar o que o 15 está feito, agora falta material. Mais tarde, quando vimos que a guerra já começou, lá para cima, 15 de março, nós fomos contactar com chefes, que eram chefes. Assim que o Sr. Antônio Fernando nos dá ordem de regressarmos outra vez para mobilizar os jovens e pedirmos aos velhos que tivesse armas. Canhangu. Fizemos isso, os velhos contribuíram as armas e jovens. Eram os pretos com armas, coisas, mal vestidos, coisas, não tinham assim uma farda tal e qual como a gente. Chegaram a andar com a gente cá chama morrer, eles lá chamavam a mexinga com folhas de árvore para taparem as vergonhas. Aparecia-nos às vezes uma massa de negros armados de canhangu. Nós bastava pararmos a primeira viatura, que normalmente era a GMC com a breda em cima. Parávamos aí a um pouco mais de 50 metros e então quando eles tinham esgotado a munição toda, era só começar a disparar a breda e houve autênticas vardelas em que se matou toda a gente que estava à frente da viatura. Em cada curva pode surgir o inimigo. Por isso mesmo, os soldados do exército português seguem sempre com atenção todas as evoluções da coluna. Por detrás do capim pode surgir um tiro traiçoeiro, um ataque de surpresa. Quando apareciam não era assim dizer, olha, apareceu agora aqui um. Mas eles quando vinham, quando faziam um ataque, não era só um ou dois ou três, aquilo era a ruja deles. No meu quartel estive então com 250 militares. Eu estive com ele, 250 militares. Mas esses 250 então, quando vamos no combate, o resto fica, o resto que vai conosco. Psicologicamente marcava muito as nossas tropas. Eles estavam doutrinados de que ressuscitavam e o grito tradicional upa, 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 upa. Atacando numa estrada, que ali a rende, cooperar um carro, saltávamos também, gritávamos de upa. Nós tínhamos sinais para nos, porque se marava na cabeça, para saber que este é meu, porque estiveram misturados com tropas negras que estavam na armada portuguesa. Saltávamos das viaturas, explodíamos ao fogo e tentávamos chegar ao pé deles. Mas às vezes conseguíamos, porque aquilo era difícil, porque o terreno era muito fechado, e eles que tinham já itinerários de fuga abertos, fugiam quando viam que nós começávamos a reagir. Portanto, o primeiro fogo era deles, e muitas vezes fazíamos baixas. Abandonávamos a estrada, mas no meio do combate, e eles avançavam sempre à frente, porque tinha aviação, avião a bombardear, forças aéreas a bombardear, a avioneta a fazer a pesquisa, portanto, com canhões a trabalhar. As primeiras operações que a gente fazia era andar da estrada de um lado para o outro e, portanto, era atacado com frequência e, enfim, e a coisa não corria tão bem como isso. Os soldados, por iniciativa própria, começaram a pedir aos alferes, a falar com os alferes, a solicitar aos alferes que queriam sair das picadas e entrar na mata para fazer frente aos grupos inimigos que se refugiavam na mata. Começaram a aparecer umas vozes, muitas, no meu batalhão aconteceu também lá, de começar-se a dizer que quem quisesse ganhar a guerra tinha que entrar na mata. Quando começamos a entrar na mata, aquilo começou a piorar para eles e a melhorar um bocadinho para nós.
As patrulhas militares saem das picadas e perseguem grupos rebeldes, escondidos ou em fuga. Se necessário, os soldados lançam fogo ao capim para melhor os desalojar. Eram operações em que o exército podia continuar a recorrer à força aérea. Várias forças portuguesas que entravam nas matas. As forças armadas não, mas os voluntários também estavam lá, a milícia também estava. Desde o choque inicial sofrido pelos colonos com os ataques contra casas, fazendas e povoações, quase sem apoio militar, a situação tinha começado a alterar-se consideravelmente. Em Luanda já tinham desembarcado cerca de 6.000 homens no início de junho e marchavam em colunas para o norte. Reabriam estradas, patrulhavam áreas cada vez maiores, perseguiam rebeldes ou suspeitos, resgatavam populações, protegiam colonos e africanos fiéis, entravam nas matas, matavam e morriam. Para o comando militar, o objetivo agora, 4 meses após o início da guerra, era reocupar as povoações que estavam sob o domínio das forças sublevadas. Por aquilo que representava, a mais importante era Nambuangongo, situada no coração dos Dembos. Para reconquistar Nambuangongo, quartel-general da UPA, o Estado-Maior de Angola organiza uma importante força terrestre. Mais de 1.300 homens, integrando 2 batalhões de infantaria e um esquadrão de cavalaria, apoiados por meios aéreos. A maior concentração de forças reunidas desde o início do conflito vai desencadear a Operação Viriato, a primeira grande ação militar da guerra.